Queridos, o Senhor Deus disse: eu sou o Senhor que te sara. Tanto para os problemas físicos, bem como para os problemas da alma, os problemas espirituais, a palavra de Deus é o remédio verdadeiro, eficaz contra qualquer mal e sem contraindicação. Mas, como qualquer outro remédio, ele precisa ser absorvido pelo ser humano. Caso contrário, ele não vai surtir efeito. Se você precisa de cura física ou de solução para algum problema sentimental, financeiro ou de qualquer outra ordem, assista esse vídeo até o final e participe da oração. Hoje eu tenho 2 recados para você. Primeiro, eu gostaria que você entendesse que a mensagem transmitida aqui, ela não vem de mim. Eu sou apenas o porta-voz. Não sou eu que escolho a mensagem que eu vou falar a cada dia. Simplesmente passo para você aquilo que Deus fala no meu coração, por meio da Bíblia. O problema de muita gente é não dar ouvidos ao que Deus diz. O Senhor sabe todas as coisas, por isso pode ter certeza que toda mensagem que foi enviada por Ele, ela vem na hora certa e ela alcança a pessoa certa. Eu não conheço você, eu não sei o seu problema, eu não sei quem é que está me assistindo nesse momento, mas de uma coisa eu sei, a mensagem de hoje, ela é para você. Se não fosse, Deus não teria colocado você aí para assistir esse vídeo. Então, fique atento para você entender o que Deus está dizendo. E daqui a pouquinho, quando eu fizer a oração, eu vou fazer uma oração forte, e você ore comigo e pode ter certeza que você vai alcançar a solução do seu problema. A mensagem de hoje está escrita no livro de Provérbios, no capítulo 4, versículo 20 ao 23. Diz assim: filho meu, atenta para as minhas palavras, e às minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Tudo que foi colocado na Bíblia tem um propósito. Que propósito é esse? O nosso bem. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas que testificam de mim. São as Escrituras sagradas que nos dão o testemunho de que Jesus veio para nos dar vida. Vida eterna, vida para sempre, vida abundante. Não uma vida mesquinha, não uma vida cheia de problemas, não uma vida cheia de preocupações, uma vida miserável, mas vida abundante. Vida próspera, vida de paz, vida plena em todos os sentidos. De acordo com as Escrituras, essa vida que Ele veio para nos dar, ela é eterna. Ela vai durar todos os dias da nossa vida aqui na Terra, e bem como por toda a eternidade. Não é um dia está tudo bem e outro dia cheio de problemas, não. É vida plena todos os dias aqui na Terra e também na eternidade. Mas tem um porém. Só entra nessa vida, isso é, só toma posse dela, aquele que faz o quê? Examina as Escrituras. Aquele que examina as Escrituras e faz conforme Deus manda. Jesus falou: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Então o Senhor Deus está chamando a nossa atenção aqui para 3 coisas. Primeiro, Ele está dizendo: atenta para as minhas palavras. Quer dizer, preste atenção nas minhas palavras. Segundo, Ele diz: às minhas razões inclina o teu ouvido. Deus nunca fala algo sem que tenha um motivo, uma razão. Porque Ele sabe todas as coisas, Ele conhece com antecedência os planos do diabo para nos causar algum dano. Por isso Ele se antecipa em nos dar o aviso. Então, quando o Senhor nos exorta, Ele está nos dando a oportunidade de escapar das ciladas do inimigo.
Se nós formos inteligentes o bastante para dar ouvidos e atender o que Ele nos manda fazer, então nenhum mal nos sobrevirá. Porque como está escrito no Salmo 34, versículo 7, diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Mas para que isso aconteça, nós temos de obedecer o que Deus nos manda fazer. Terceiro, o Senhor Deus adverte: não as deixes apartar dos teus olhos. Quer dizer, mantenha o foco na palavra de Deus, naquilo que Ele falou no seu coração. Não deixe que a sua mente se esqueça. Ele diz: guarda-as no meio do teu coração. Por quê? Porque Deus manda você guardar a mensagem que Ele te fez ouvir e não se esquecer dela jamais. Diz no versículo 22, porque são vida para os que as acham, e saúde ou remédio para o teu corpo. Isso quer dizer que Deus receitou para nós as suas palavras para a nossa cura, para a nossa saúde, para qualquer que estiver sofrendo com alguma enfermidade, seja no corpo, seja na alma. Eis aí um remédio infalível, a palavra de Deus. Coisa simples, mas para muita gente isso não funciona. Por quê? Porque você está fazendo como aquele sujeito que foi no médico. O doutor dá para ele o melhor remédio. Ele volta para casa, coloca o remédio na mesinha da cabeceira, mas não toma o remédio. E ele quer ficar curado. Depois de alguns dias, começa a piorar. Volta no doutor e diz: doutor, não estou compreendendo, porque eu comprei o remédio que o senhor mandou, paguei caro por ele, mas não está fazendo efeito. O médico pergunta para ele: você está tomando o remédio conforme eu mandei? Ele diz: bom, tomando eu não estou não, mas o remédio está lá no frasco original, está pertinho da minha cama lá, está tudo direitinho, mas não está adiantando. Claro que não vai adiantar. O remédio não funciona simplesmente porque ele está no frasco original. Não, você precisa fazer com que o remédio esteja dentro de você. Assim também é a palavra de Deus. Ela não vai funcionar para você só porque você tem uma Bíblia em casa, ou só porque você vai na igreja, ou porque você deixa a Bíblia aberta lá na cabeceira da cama. Não adianta isso. As palavras de Deus têm que estar dentro de nós, senão ela não funciona para nós. Ela tem que estar no seu coração. Não adianta simplesmente você ler e depois você se esquecer daquilo que leu. Você tem que meditar na palavra e tem que pôr em prática aquilo que você aprendeu. Pergunto: você entendeu? O que foi que Deus disse? Ele disse para você prestar atenção no que Ele vai dizer, sabendo que Ele nunca fala nada sem motivo. Tudo tem uma razão, tudo tem um propósito. Por isso, Ele manda que você não deixe que a mensagem escape de você. Não permita se esquecer dela. Pelo contrário, cumpra o que Deus espera de você, porque fazendo isso, além de alcançar sucesso na vida, o teu corpo terá saúde. Entendeu? Agora então eu vou te dar o remédio que Deus me deu para te dar. A mensagem que o Senhor mandou eu passar para você nesse dia. Está no versículo 23. Diz assim: sobre tudo o que se deve guardar. Preste atenção. De todas as coisas que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Se você não guardar o seu coração, você vai perder a vida que Deus tem para você. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O que o Senhor Deus tem a nos dizer com essa mensagem está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14 ao 17. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por um prato de lentilha vendeu o seu direito à primogenitura. Porque bem sabeis que,
querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Então vamos entender isso aí. Segui a paz com todos. Se você tem no coração alguma coisa contra alguém, você ainda não está preparado para receber a bênção de Deus. Por mais que você frequente a igreja, faça votos, faça campanhas, faça corrente, você não recebe a bênção. Se você tem no coração um ódio, uma mágoa, um ressentimento de alguma coisa que fizeram com você ou contra você, isso atrapalha você de ser abençoado. Quer dizer então que eu tenho que ser bobo? Não, não é ser bobo, mas ser sábio. Porque se eu não atentar para o que a palavra de Deus diz, eu estarei permitindo o mal na minha vida. Essas coisas que acontecem, quando acontecem, são ações do inimigo para tentar forçar uma entrada na minha vida. São demônios enviados pelo inferno que usam alguém para nos atingir, para nos ofender, para nos causar prejuízo de alguma forma. E se eu permitir que a mágoa, o ressentimento venham invadir o meu coração, eles ao entrarem abrirão a porta para outros demônios, piores do que eles. E estes espíritos malignos, eles não podem de forma alguma entrar em nós. Por isso a Bíblia aconselha: segui a paz com todos. Não com alguns, mas com todos. É claro que isso nem sempre é possível. Muitas vezes o demônio usa a outra parte, fazendo com que ela venha a nos odiar. E por mais que nós desejamos conviver bem com aquela pessoa, ela própria se torna intragável, não aceita. Mas em Romanos 12, 18, 19 diz: se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então, nunca tente se vingar de quem lhe causou algum mal. Deixe que o Senhor lhe dê a devida recompensa. É que às vezes acontece tanta desgraça que fica quase impossível a gente não se chatear. E pior, às vezes nós somos prejudicados por pessoas da própria família. Pessoas dentro da nossa própria casa nos causam mal. Mas você já deve conhecer a história de José. José foi um exemplo de pessoa, porque mesmo tendo sido vendido como escravo para o Egito pelos seus próprios irmãos, ele não permitiu que o seu coração guardasse mágoa e nem ódio dos seus irmãos. Ele não deixou que isso o impedisse de ser abençoado. José foi levado para o Egito, ainda rapaz jovem, para trabalhar como escravo na casa de Potifar, que era o oficial de Faraó. E lá a mulher do Potifar deu em cima dele, queria levar ele para a cama. José recusou. Ela agarrou ele com força, mas José deixou a capa nas mãos dela, fugiu. Então ela começou a gritar dizendo que José é quem a havia forçado. E José então foi para a cadeia. Ficou preso 2 anos. E aconteceu que no fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou que ele estava em pé na margem do rio e que subiam do rio 7 vacas gordas, formosas, e elas pastavam por ali. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas feias, magras, e paravam junto da margem, junto das outras vacas na praia. E as vacas feias e magras comeram as 7 vacas formosas e gordas. Então Faraó acordou. E depois ele tornou a dormir e sonhou outra vez. E viu que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias, bonita, boa. E 7 espigas miúdas e queimadas pelo vento brotavam depois delas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então o Faraó acordou do seu sonho e viu, era um sonho. E aconteceu que pela manhã, Faraó ficou muito perturbado no seu espírito.
E ele mandou chamar então os adivinhadores do Egito, todos os sábios, e Faraó contou o sonho para eles. Mas ninguém conseguiu interpretar esses sonhos. Aí então o copeiro do Faraó, ele se lembrou de José, de como José havia interpretado o sonho dele quando ele estava preso lá com José. E ele falou com Faraó. E Faraó mandou chamar José e José interpretou os sonhos. Eu não vou contar tudo aqui, porque senão nós vamos ficar o dia todo aqui falando da história de José. Depois você leia na sua Bíblia. Anote aí, está no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, do capítulo 39 até o capítulo 50. Depois você lê isso aí para você conhecer a história toda. Mas continuando aqui, depois disso Faraó colocou José sobre todo o Egito. Depois Faraó disse para o José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e tão sábio como tu. Faraó ficou abismado com a sabedoria do José para interpretar o sonho. E ele reconheceu que aquilo vinha de Deus, que Deus deu a José aquela sabedoria. Então ele falou para José: não há ninguém mais inteligente que você e ninguém melhor do que você para cuidar de tudo. Então tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. E Faraó tirou o anel da mão, pôs na mão de José, fez José vestir com vestes de linho fino, pôs um colar de ouro no seu pescoço e fez ele subir no segundo carro que tinha. E clamavam após ele: ajoelhai. Assim Faraó o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Então veja que honra José recebeu. Ele só não mandava no Faraó. Todo o restante do Egito estava sob a autoridade dele. Qualquer coisa que alguém quisesse fazer, qualquer decisão a ser tomada, tinha que passar por ele. Veja como Deus honrou José. Deu a ele uma sabedoria tal que fez dele a pessoa mais inteligente, capaz de interpretar aqueles sonhos. Faraó ficou abismado com aquilo e colocou José como o primeiro-ministro do Egito. Tudo agora, quem mandava era José. Se José aprovasse, estaria aprovado. Caso contrário, não estaria. E ele se tornou uma espécie de primeiro-ministro. E chamou Faraó o nome de José Zafenate-Paneia. Faraó botou o nome em José de Zafenate-Paneia, que significa o Salvador do mundo. E deu-lhe por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E nasceram a José 2 filhos. E chamou José o nome do primogênito Manassés, que significa aquele que faz esquecer. Preste atenção. José teve 2 filhos no Egito. E o primeiro filho dele, ele deu o nome de Manassés. Porque ele disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. Como quem diz: Deus me fez esquecer de todo o sofrimento que os meus irmãos me causaram. E o nome do segundo filho ele chamou Efraim, que significa duplamente frutífero. Porque ele disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Aí é que eu quero que você preste atenção. Primeiro, Deus fez ele esquecer de todo o mal que lhe causaram. Depois, Deus o prosperou. Mas para que ele crescesse e se tornasse próspero, primeiro Deus fez ele esquecer de todo o sofrimento. Mesma coisa conosco. Para você crescer, para você ter as suas orações respondidas, atendidas, para você ter a visitação de Deus, você tem que primeiro esquecer qualquer maldade que alguém tenha feito com você. É preciso tirar isso do coração. Isso tudo foi colocado na Bíblia para nos servir de exemplo. Deus não faz acepção de pessoas. O que ele fez com José, ele pode fazer com qualquer pessoa. Da forma que ele exaltou José, ele pode exaltar a mim e a você quando nós ouvirmos a palavra dele e fizermos conforme o exemplo que ele está nos dando.
Romanos capítulo 2, versículo 11, diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então, o que pode estar faltando para você se realizar é você se limpar disso tudo. Para você prosperar, primeiro você tem que limpar o seu coração. Enquanto houver em você algo ruim, algum sentimento maldoso, algum desejo impuro, alguma coisa que a Bíblia reprova, isso vai continuar atrapalhando você. Agora, voltando para Hebreus capítulo 12, além de seguir a paz com todos, o que mais nós temos que fazer? Nos santificar. Está escrito, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que significa viver em santidade? Viver em santidade é você viver de acordo com a palavra. É você viver, não quer dizer viver em santidade, não quer dizer você se isolar, parar de fazer isso ou parar de fazer aquilo outro, não. Santidade é viver de acordo com a Bíblia. A palavra santo significa separado para servir ao Senhor. Separado de quê? Dos costumes, das tradições do mundo. Nem tudo que o povo do mundo faz e diz que é normal é agradável aos olhos de Deus. Para o mundo pode ser normal, mas não para os filhos de Deus. Então, fuja de tudo que for contrário ao que a Bíblia diz. Vai fazer algo, consulte ao Senhor. Como é que eu consulto a Deus? Lendo a Bíblia. É assim que se consulta a Deus. Se a Bíblia aprova, faça. Caso contrário, pule fora. Se você deixar se levar pelas atitudes dos gentios, você jamais verá Deus operando na sua vida. Suas orações não vão ser respondidas. Para que Deus te ouça, é preciso duas coisas que Ele está dizendo aqui. Que você tenha paz com todos, que você tenha o seu coração limpo de mágoa, limpo de ódio, limpo de ressentimento, e que você seja uma pessoa santa. Aquela que não se envolve com o pecado. O versículo 15 diz, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Meu irmão, não pode deixar a amargura brotar no coração. Não deixe que a amargura venha te perturbar. Porque essa amargura, se ela entrar no seu coração, ela vai contaminar muitos. Por isso diz aqui, tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, que ninguém fique privado da graça de Deus por tua causa. E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muito se contamine. Você tem que ser um exemplo para todos os que estão ao seu redor. Você tem que ser uma bênção para todos. As suas atitudes, o seu comportamento não pode fazer com que ninguém se desvie dos caminhos de Deus. O seu testemunho conta e conta muito. A sua maneira de viver conta. E diz mais aqui, no versículo 16, diz, ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Não troque a bênção de Deus por nada desse mundo. Mesmo que seja algo muito lucrativo, muito prazeroso, não entre nessa. Porque bem sabeis, diz no versículo 17, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado. Porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Meu irmão, a palavra de Deus ela é para ser cumprida. Se você por qualquer motivo achar que a coisa não é bem assim, que você pode fazer o que quer, viver como bem entende, na hora que você orar, buscar a bênção, Deus não vai te responder. E quando as coisas derem errado, não vai adiantar você chorar, espernear, porque não é assim que funciona. Isaías 55, versículo 6 diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Quando é que Deus está perto de nós? Quando nós nos aproximamos dele através da sua palavra. É na hora que eu estou na presença dele, diante da palavra dele, lendo, meditando, orando, é nessa hora que Deus está comigo. É nessa hora que ele está próximo. Então, invocai ao Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Vamos fazer isso agora? Então feche os seus olhos, ore comigo, repita assim, Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, invocamos o teu nome. Invocamos o teu poder
sobre a nossa vida. Porque nós ouvimos a Tua voz através dessa mensagem e nós queremos, Senhor, nos libertar completamente. Queremos tirar do nosso coração todo sentimento ruim, toda tristeza, toda mágoa, todo ressentimento de algo que aconteceu num passado distante ou não tão distante, ou algo recente, Senhor. Alguma coisa que fizeram contra a nossa pessoa, que nos ofendeu, que nos chateou, que nos deixou entristecido, que nos magoou profundamente. Pai, ainda que essa pessoa tenha nos causado danos, tenha nos causado prejuízos, nós queremos que o Senhor tire isso de dentro de nós. Tire esse ressentimento do nosso coração. Limpa o nosso coração. Tira essa coisa ruim, essa pressão, esse aperto no peito, esse sentimento de ódio, de raiva, esse desejo de vingança. Oh, meu Deus, nós queremos te servir. Queremos ser santos, queremos ter o nosso coração e a nossa mente limpa, sem mágoa, sem ressentimento, assim como fizeste a José, faz-nos também esquecer o mal que nos causaram. Porque muito mais tem o Senhor para nos dar. Livra-nos completamente, Senhor, e santifica-nos, pois nós queremos te glorificar. O nosso viver tem que ser para a Tua glória. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros, perdoa as palavras impensadas, coisas que falamos no momento de raiva. Pai, perdoa a nossa raiva, apaga tudo isso do nosso coração. Somos Teus filhos, somos o sal dessa terra, somos a luz deste mundo. Não pode haver no nosso coração trevas alguma. Por isso nós te pedimos, limpa o nosso coração. Vem fazer morada em nós. Vem com o Teu poder sobre as nossas vidas, sobre nossos corpos. E, meu Deus, tira tudo o que não presta. Do alto da cabeça até a planta dos pés, onde houver qualquer anormalidade, qualquer enfermidade, qualquer coisa que esteja nos causando dor, sofrimento ou tirando a nossa paz, te pedimos, tira de nós em nome de Jesus. Agora fique em silêncio, eu vou orar por você. Meu Deus, eu invoco o Teu poder agora sobre a vida dessa pessoa. Eu invoco a manifestação do Senhor sobre todos os que estão me assistindo e na autoridade do nome do Senhor Jesus. Eu começo desfazendo todo o trabalho de bruxaria, de macumbaria que foi feito contra essa pessoa. Eu desmancho agora em nome de Jesus o trabalho feito no portão do cemitério, na Mata Virgem, na encruzilhada. Em nome de Jesus está desfeito agora todo o mal. Eu amarro o espírito do vício, eu amarro o espírito da miséria, eu amarro o espírito que está trancando os caminhos dessa pessoa, que não deixa ela prosperar, que não deixa ele ou ela encontrar sua metade, que não deixa o casal ser feliz, que não deixa essa pessoa se realizar na vida. Em nome de Jesus está amarrado toda a amarração, e eu falo agora ao espírito de enfermidade que está neste corpo. Desaloje daí agora. O problema na garganta, nas vias respiratórias, o problema da apneia do sono, a dor na cabeça, o peso na cabeça, labirintite, dor nos braços, dor na perna, fraqueza dos músculos, dor nas costas, dor no quadril, problema na coluna, a dor forte no peito, sai agora em nome de Jesus. Eu ordeno, pega o teu mal, vai embora, sai a depressão, vai embora a síndrome do pânico, pavor noturno, esse espanto que a pessoa sente à noite, que faz ela acordar assustada. Pai, em nome de Jesus eu amarro todo este mal e eu mando que saia agora, vá embora o catarro que não solta, a sinusite, a rinite, a alergia, sai em nome de Jesus. O medo, o espírito do medo está amarrado. Sai agora, vai embora em nome de Jesus Cristo, o medo da morte. Mando que saia daí a doença do pânico, vai saindo em nome de Jesus. A doença que está nesse corpo, a herança genética, a doença renal, doença hepática, doença cardíaca, o câncer maldito que surgiu, está amaldiçoado. Eu te amaldiçoo em nome de Jesus. Eu exijo fora desse corpo, sai em nome de Jesus, vai embora a hérnia umbilical, a hérnia de hiato, qualquer outro tipo de hérnia, o bico de papagaio, o caroço, onde quer que esteja, o inchaço nas pernas, nos pés ou em qualquer lugar, inclusive o mal causado pela cirurgia.
Em nome de Jesus eu amarro, eu proíbo que continue, eu mando que saia, em nome de Jesus Cristo. Pai, obrigado e